Há algum tempo fiquei responsável por cuidar dos meus dois primos pequenos enquanto meus tios saíam. Um deles tinha apenas 1 ano e o outro 3. Tudo parecia normal naquela manhã, até que algo estranho aconteceu. Estávamos tomando café da manhã quando, de repente, o meu primo mais velho começou a rir descontroladamente. Mas não era uma risada qualquer. Era algo intenso, quase histérico. Curioso, perguntei. Do que você está rindo tanto? O que é tão engraçado? Ele não respondeu. Apenas continuou rindo, olhando fixamente para o outro lado da sala. Seus olhos estavam fixos em algo ou alguém. Me mostra o que é tão engraçado, insisti. Ele então se levantou e caminhou até o sofá. Ficou parado ali, olhando para cima. Quando me aproximei, vi que ele apontava para a parede vazia. O que foi? Eu não estou vendo nada, falei, sentindo um arrepio subir pela espinha. Foi quando ele disse aquelas palavras. É o homem bobo. Na mesma hora, um calafrio tomou conta de mim. Não havia nada ali. Nenhum brinquedo, nenhum quadro, apenas uma parede vazia. Mas ele continuava rindo. Tentei ignorar, trazendo-o de volta para a mesa. Porém, enquanto comia, ele ainda olhava para o mesmo ponto na parede e ria, como se estivesse interagindo com algo invisível. Então, do nada, ele parou. Ficou sério e disse: o homem bobo foi embora. Meu coração disparou. O que ele queria dizer com aquilo? Como ele é? Perguntei, tentando manter a calma. Meu primo apenas apontou para o teto e respondeu: ele voa. 2 noites depois, meus avós foram jantar na casa dos meus tios. Durante o jantar, sem motivo aparente, meu primo começou a rir novamente. Meu avô, intrigado, perguntou: o que é tão engraçado? Sem hesitar, meu primo se levantou, foi até o sofá e apontou para o mesmo lugar. Meus tios se entreolharam surpresos. Eles já conheciam essa história, pois eu havia contado a eles antes. Agora estavam presenciando com os próprios olhos. Mas não foi só isso. Algum tempo depois, meus tios contrataram uma babá. Ela tinha uma filha de apenas 10 meses e certa noite a levou junto para o trabalho. No dia seguinte, a babá me contou algo que me deixou sem palavras. Assim que chegaram à sala, sua filha começou a rir sozinha, olhando para o mesmo ponto que meu primo costumava olhar. Ela não sabia da história, ninguém tinha falado nada. Mas, de alguma forma, a bebê viu algo. Depois disso, comecei a me lembrar de algo perturbador. Meu próprio filho, quando tinha cerca de 2 anos, às vezes vinha até o meu quarto no escuro. Não havia nada lá, nenhuma luz, nenhum som. Mas ainda assim, ele ria, uma risada espontânea, quase fora de contexto. Havia mais uma coisa. Meu filho sempre olhava fotografias da família com naturalidade. Mas havia uma foto em específico que fazia ele reagir de um jeito diferente. Era a foto do meu avô, que já havia falecido. Ele nunca o conheceu, mas sempre que via aquela foto, ficava olhando fixamente. Foi então que comecei a me perguntar: e se o homem bobo que meu primo via fosse, na verdade, meu avô? Será que os espíritos das pessoas que amamos voltam para nos visitar? Será que as crianças têm a capacidade de enxergá-los? Eu acredito que sim. E você... Meu namorado e eu moramos no mesmo apartamento por 2 anos e meio. Durante esse tempo, coisas inexplicáveis aconteceram. Algumas pequenas, outras tão assustadoras que nos faziam questionar se realmente estávamos sozinhos naquele lugar. Aqui estão algumas delas. A primeira coisa estranha aconteceu em um dia comum. Estávamos sozinhos, conversando no pequeno corredor ao lado da porta fechada do quarto, quando ouvimos 3 batidas secas vindas do lado de dentro. O som foi tão claro que congelamos no lugar. Nossos olhos se encontraram e eu, sem pensar, disse: eu não vou entrar aí dentro.
Meu namorado, mais corajoso, abriu a porta. O quarto estava vazio. Nada fora do lugar. Nenhuma explicação para aquele barulho. Mas essa não foi a única vez que sentimos que algo ou alguém estava ali. Outra noite, por volta das 3 da manhã, acordamos com nosso cachorro latindo desesperadamente. Ele dormia na cama conosco, mas agora estava de pé, no pé da cama, encarando fixamente a parede do quarto. A única luz vinha do aquário, criando sombras fracas pelo cômodo. Olhamos para onde ele estava focado, mas não havia nada lá. Tentamos acalmá-lo. Ele parou de latir, mas continuou rosnando baixinho, sem tirar os olhos da parede. Depois de um tempo, conseguimos fazê-lo se sentar, mas ele não deitava. Ficou ali, em estado de alerta. Me esforcei para dormir, mas cerca de 40 minutos depois, acordamos novamente. Nosso cachorro estava latindo outra vez, com a mesma intensidade, para o mesmo ponto vazio da parede. Acendemos a luz. Nada. A coisa mais aterrorizante aconteceu em uma manhã comum. Eu tinha acabado de acordar e estava deitada de costas para a porta. Foi quando ouvi meu nome sendo chamado. Mas não era uma voz comum. Era como se alguém tivesse arrotado meu nome, Júlia. O som era grotesco, distorcido. Meu corpo paralisou. Meu primeiro instinto foi pensar que era o meu namorado brincando comigo. Virei para chamá-lo de porco, mas não havia ninguém no quarto. O silêncio se espalhou pelo ambiente. Meu coração disparou quando percebi que conseguia ouvir a água do chuveiro. Meu namorado estava no banho o tempo todo. Aterrorizada, pulei da cama e corri para o banheiro. O medo era tanto que, enquanto eu atravessava o quarto, tinha a certeza de que a porta ia se fechar sozinha antes que eu conseguisse sair. Mas, felizmente, isso não aconteceu. Corri para dentro do banheiro e só saí de lá quando ele terminou o banho. Até hoje, aquele som continua ecoando na minha cabeça. Outra coisa estranha aconteceu quando cuidávamos do cachorro da mãe do meu namorado, uma pequena poodle. Eu estava sentada assistindo TV na sala, enquanto meu namorado preparava a comida dela na cozinha. Quando ele a chamou, ela correu em direção à cozinha, mas de repente parou no meio do caminho e começou a choramingar, olhando fixamente para um canto escuro da sala. Ela tremia. Seus olhos estavam vidrados. A princípio, achei que tivesse visto um inseto, mas não havia nada lá. Então ela se sentou e levantou uma das patas dianteiras, como se estivesse pedindo algo para alguém. Por alguns segundos, ela ficou assim, encarando aquele canto do cômodo. Então, do nada, deu um salto e disparou para fora da sala em disparada, como se estivesse fugindo de algo. Mas de o quê? A última coisa que vou contar foi algo que nós realmente vimos. Era uma noite tranquila. Meu namorado e eu estávamos no sofá, assistindo a um filme. A sala tinha apenas uma janela, a porta de vidro que dava para a varanda. Do nada, algo chamou minha atenção. Uma luz avermelhada brilhou no canto da sala. Virei a cabeça e vi uma esfera flutuante, vermelha alaranjada, do tamanho de uma bola de tênis. Ela desceu lentamente pelo ar e atravessou o chão, desaparecendo no apartamento de baixo. Minha respiração travou. Olhei para meu namorado e antes que eu pudesse dizer algo, ele sussurrou. Você viu aquilo? Apenas balancei a cabeça. Eu vi. Não havia qualquer explicação racional para aquilo. A luz não vinha de fora, pois estava em um canto onde a claridade da rua não alcançava. Não era reflexo, não era ilusão, era algo real. Nós nos mudamos daquele apartamento, mas não porque estávamos com medo. Precisávamos de um lugar maior. Mas, às vezes, nos perguntamos, será que vivemos com um inquilino fantasma esse tempo todo? Afinal, além desses eventos, eram comuns os pontos inexplicavelmente gelados no apartamento e aquela incômoda sensação de estar sendo observado. Eu nunca me senti ameaçada, bem, exceto quando aquela coisa arrotou o meu nome.
Mas se algo ou alguém estava ali conosco, o que realmente era? Toda vez que penso nessa história, sinto arrepios. Mesmo depois de tantos anos, a memória daquela noite ainda me assombra. Lembro-me de tudo como se tivesse acontecido ontem. Mas, na verdade, foi no início da década de 1990. Eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista. Era um momento emocionante para mim. E naquela noite, pela primeira vez, peguei o carro do meu pai sozinho. Minha namorada e eu estávamos animados para ir a uma festa de um amigo. O ar estava quente e a lua crescente brilhava amarelada no céu. Mas ao longe, nuvens escuras de chuva se aproximavam lentamente. A festa foi ótima. Ficamos até tarde, conversamos, rimos e nos divertimos. Quando finalmente todos começaram a ir embora, decidimos que ainda não queríamos voltar para casa. Dirigi sem rumo por um tempo, apenas aproveitando a sensação de liberdade. Até que paramos perto de uma escola onde estudamos. Quando éramos crianças, era um lugar familiar. Estávamos perto de casa. Nada de errado poderia acontecer ali, certo? Estacionamos no pátio da escola e pulamos a pequena cerca que cercava o playground. O lugar era iluminado por um poste velho que sempre ficava aceso à noite. Sua luz amarelada e fraca criava um círculo difuso no chão, deixando a maior parte do campo envolta em sombras. Sentamos nos balanços, conversando, rindo, trocando beijos inocentes. A chuva começou de leve, uma garoa fina e agradável. Mas depois de uma hora, o chão estava um lamaçal. Tomamos o cuidado de não pisar na lama, mantendo os pés suspensos enquanto balançávamos. E então, a chuva parou. O silêncio tomou conta do lugar. Foi aí que tudo mudou. Estávamos cansados e prestes a ir embora, quando um movimento na escuridão chamou nossa atenção. A uns 50 metros de distância, algo rastejava na grama, molhada. A luz fraca do poste não iluminava completamente aquela coisa, mas conseguimos ver. E jamais esqueceríamos o que vimos. Era uma figura humanoide, mas não era humana. O corpo era escuro, parecia desprovido de roupas ou pelo. Rastejava no chão de barriga para baixo, com os braços juntos ao corpo sem movê-los. Mas o pior eram as pernas, os joelhos, dobravam para a frente. Sim, ao contrário de um ser humano, a única parte do corpo que se mexia eram os pés, que se impulsionavam para a frente de maneira anormal. Nós prendemos a respiração, congelados de horror. O único som ao nosso redor era o gotejar da água das árvores. A coisa avançava lentamente, e então levantou a cabeça. E foi aí que vi seus olhos. Ou melhor, os buracos onde os olhos deveriam estar. 2 vazios negros, profundos, sem alma, sem vida. A fuga desesperada. Meu coração disparou. Minha namorada e eu saltamos dos balanços para a grama molhada e corremos em disparada para o carro. Foram apenas 15 metros, mas pareciam intermináveis. Tremendo, entrei no carro tentando fazer o motor pegar. Minhas mãos suavam. Minha respiração estava presa na garganta. Eu não queria olhar para trás. Eu não queria ver aquilo mais perto. Eu não queria ver seus joelhos anormais se dobrando, ou aqueles olhos vazios se fixando em mim. Girei a chave. O motor falhou. Meu coração quase parou. Eu só conseguia pensar em uma coisa: se esse carro morrer, nós estamos mortos. Respirei fundo. Girei a chave novamente. O motor ligou. Sem hesitar, acelerei e disparamos para fora dali, deixando para trás aquele campo amaldiçoado. Na casa da minha namorada, ligamos para meus pais e contamos tudo. Eles não acreditaram. Disseram que devia ser alguém tentando nos assustar. Mas a mãe da minha namorada, ela acreditou. Ela nos ouviu com atenção e vi seu rosto empalidecer. Na manhã seguinte, voltamos ao local. Mas dessa vez não fomos sozinhos. A mãe dela nos acompanhou e estava armada. Quando chegamos, o campo estava vazio.
nenhum sinal da coisa. Mas então, ao nos aproximarmos do playground, vimos algo que nos deixou arrepiados. Pegadas. Eram pegadas descalças, grandes demais para qualquer um de nós. Eu calçava 42. Aquelas pegadas deviam ser de um pé 47, talvez 48. Elas estavam ao redor dos balanços, exatamente onde estávamos sentados. O mais assustador, nós estávamos usando sapatos e tínhamos tomado todo o cuidado para não pisar na lama. Eram as únicas pegadas ali. Depois daquela noite, nunca mais vi a coisa rastejante, mas às vezes volto àquele lugar, nunca sozinho. Paro o meu carro ao lado do campo, ligo o farol alto e fico observando, procurando, esperando. Mas nunca mais vi aquilo, só que toda vez que vou lá, sinto que não estou sozinho. Muitos começam suas histórias com "eu sempre acreditei nisso" ou "eu nunca acreditei nessas coisas até que aconteceram comigo". É uma boa maneira de começar, porque se eu te disser que sempre tive um interesse descomunal pelo paranormal, algo em você pode não acreditar no que eu tenho para contar. Mas eu te peço para acreditar em mim. E apesar de você não me conhecer, e provavelmente nunca me conhecerá, o que tenho para relatar é real. Após um divórcio doloroso, me mudei com minha mãe para São Paulo, uma cidade que acabou me encantando e conquistando o meu coração. Nós nos mudamos para um apartamento lindo e maravilhoso. Ele é grande, com portas pesadas de madeira maciça, janelas altas e longas, assim como o teto. Mesmo no meio da noite mais escura, ele permanece claro e arejado. No momento em que entramos, senti uma presença. Sabia que havia algo ali. E, depois de pouco tempo, isso se confirmou. Era uma massa ausente de luz, grande e volumosa, que parecia sugar o ar sempre que estava em algum quarto. Eu geralmente a via, não sei porquê, mas sempre senti que era uma presença masculina, onde parecia ser o lugar favorito dela, ao pé da minha cama. Mas com o tempo e após alguns sustos, fui me acostumando com ela. Parecia só querer me observar, mas quando meus novos amigos começaram a me visitar, as coisas começaram a acontecer. Lu, por que você me acordou no meio da noite? Eu não te acordei, eu dormi a noite toda. Foi o que Ana, uma amiga minha, me perguntou uma noite em que ela dormiu aqui. Ela disse que eu a acordei no meio de um sonho um pouco violento e falei que estava tudo bem. Mas eu passei a noite inteira dormindo no meu quarto, enquanto ela estava no quarto extra que temos para visitas. E eu não sou sonâmbula. O Gabriel e a Laura, outros 2 amigos da faculdade que são namorados, acordaram gritando em uma noite. Eles estavam dormindo na sala, depois de termos voltado de uma festa. Eles estavam tendo o mesmo sonho sobre a morte. E quando acordaram, sentiram como se alguém os estivesse observando do armário da sala, jogando essas imagens violentas em suas cabeças. Quando fui ver se estavam bem, eles estavam tremendo, pálidos de medo. Eles não podiam acreditar que haviam tido o mesmo sonho. Eu já sonhei várias vezes que estava flutuando pelos espelhos do apartamento, voando para trás de quem estava se olhando neles e cortando a garganta dessas pessoas. Foi horrível. E lembrar desse sonho ainda me assusta até hoje. Mas o que me assusta mais é a minha outra eu, a minha gêmea, a minha cópia. Como eu disse, Ana falou que me acordou para dizer que estava tudo bem. Uma outra vez, o Michel, um bom amigo meu, estava conversando no meu quarto. Eu saí da cozinha e fui perguntar com quem ele estava falando tanto. Ele olhou assustado para mim e disse que estava conversando comigo, que eu tinha entrado no quarto, falado com ele e depois ido para o banheiro. Claro que o banheiro estava vazio, não havia ninguém lá. A Isis, outra amiga minha, também passou pela mesma experiência. Ela estava no meu quarto enquanto eu estava na cozinha. Então, eu a vi passando pela porta indo em direção à sala, falando pelos cotovelos, e de repente ficou quieta. Quando saí da cozinha para ver o que tinha acontecido,
Ela me disse que eu entrei no quarto, falei com ela, depois saí e fui para a sala. Ela me seguiu para a sala, mas quando chegou lá eu já não estava mais. E a sala não tem nenhuma ligação com a cozinha. Michel, Ana e Isis se recusaram a dormir aqui novamente. Todos os três viram a minha cópia e também tiveram o sonho onde eu estou dentro do armário, gritando para eles que algo estava me atacando, até que são acordados pela minha cópia dizendo que estava tudo bem. Minha resposta para tudo isso? Tive um colapso nervoso no meu quarto depois do divórcio e da mudança para uma cidade nova, completamente diferente, que transformou a minha vida. Acho que isso ficou de algum jeito preso lá dentro, e às vezes isso tudo sai para passear, como se fosse uma gravação minha. Ela não te machuca, mas perturba os seus sonhos. Tentei exorcizar o quarto, fazendo purificação dos elementos, água, ar, terra e fogo, mas ela ainda está por aqui. Talvez ela seja a minha loucura, e se for esse o caso, estou grata por ela não estar mais em mim. Talvez o homem que às vezes fica ao pé da minha cama, essa massa com a ausência de luz, tenha absorvido toda a dor e o medo que passei quando me mudei para cá. De qualquer forma, minha cópia aterroriza meus amigos. Michel entrou em choque depois do que aconteceu e precisou ser acalmado com chá quente e doce por horas. Talvez eu tenha uma personalidade mais forte do que eu pensava. A história que vou contar é verdadeira e aconteceu com minha irmã e seu ex-namorado. Era uma madrugada de 1993 e em Belo Horizonte existia uma casa noturna chamada Bar Nacional, onde minha irmã, Patrícia, e seu namorado de então, Otávio, costumavam ir com frequência. Eu também gostava muito de ir lá com minha irmã mais nova, Andréia, e às vezes nos encontrávamos por lá. Mas naquela época, minha irmã não morava mais conosco, então era raro sabermos exatamente o que ela andava fazendo. Certo dia, quando Patrícia voltou a morar em casa, ela nos contou sobre algo muito estranho que aconteceu com ela em uma dessas noites. Ela e Otávio voltavam para casa de madrugada quando perceberam que estavam sem dinheiro. Precisavam urgentemente passar em um caixa eletrônico para sacar algum valor e conseguirem voltar tranquilos. A sorte parecia estar a seu favor, já que havia uma agência do antigo Banco Real perto dali. Chegando lá, tudo estava bem silencioso e escuro, com uma sensação estranha no ar, como se não houvesse ninguém por perto. Eles se perguntaram se o caixa 24 horas funcionaria, mas mesmo assim decidiram tentar. Entraram na agência e se aproximaram do caixa eletrônico. Patrícia se lembra perfeitamente de ter inserido o cartão magnético, mas, para sua surpresa, o sistema travou completamente. Uma mensagem apareceu na tela, pedindo que o cartão fosse introduzido novamente. Ela e Otávio tentaram por vários minutos entender o que estava acontecendo. Era impossível não pensar que algo estava errado, mas eles resolveram tentar mais uma vez. Quem sabe algum segurança estivesse fazendo uma brincadeira, tentando assustá-los. Mas Patrícia preferiu não dar muita atenção a esse pensamento. Então, de repente, as luzes da agência se acenderam abruptamente, iluminando o ambiente de maneira estranha e quase abrupta. Um segurança apareceu do nada, com um ar bastante sério e uma fisionomia peculiar. Ele parecia estranho, não apenas pela sua aparência, mas pela maneira como se comportava. Patrícia e Otávio imediatamente sentiram um calafrio, como se algo estivesse muito errado. O que os deixou realmente assustados foi o que ele disse logo de cara, sem nenhuma explicação. "Seu cartão está na sua bolsa", disse ele com uma voz grave e autoritária. Patrícia e Otávio, inicialmente, acharam que ele estava brincando, talvez tentando fazer uma piada de mau gosto. Começaram a rir, mas a reação do segurança não foi nada amigável. Ele olhou para eles com uma expressão tensa, como se não tivesse gostado nem um pouco do deboche. E então,
Com um tom ameaçador, disse novamente: "Seu cartão está na sua bolsa." Agora, Patrícia e Otávio começaram a ficar visivelmente irritados. Como ele ousava dizer algo assim, sem saber o que estava realmente acontecendo? A discussão se intensificou e eles insistiram que estavam fazendo tudo certo e que, obviamente, o cartão deveria estar na máquina, já que ela o havia inserido. Mas o segurança parecia muito confiante e não dava espaço para argumentos. Com uma calma assustadora, ele disse: "Eu vou abrir a máquina para provar que o cartão não está lá." E foi isso que ele fez. Para o horror de Patrícia e Otávio, ao abrir a máquina, o cartão não estava lá. Eles estavam em choque, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Como poderia ser possível? Eles tinham certeza de que o haviam colocado na máquina. O segurança fechou a máquina e, de forma ainda mais estranha, disse: "O cartão está realmente na sua bolsa." E como se fosse algo rotineiro, ele simplesmente desapareceu. Sumiu diante dos olhos deles sem deixar vestígios, como se nunca tivesse estado ali. Desorientados e aterrorizados, os dois saíram da agência. Mas Patrícia não podia deixar de vasculhar sua bolsa com a esperança de que tudo não passasse de um grande engano. E, para seu espanto, lá estava o cartão, exatamente onde o segurança dissera que estava. O que aconteceu naquela noite? Quem era aquele segurança? E por que ele sabia do cartão antes mesmo de ser procurado? Essas perguntas ficaram no ar. Até hoje, tanto Patrícia quanto Otávio evitam falar sobre isso. Para eles, o que aconteceu ali não tem explicação. Algo muito estranho e inexplicável aconteceu naquela madrugada, e ao que parece, as respostas não estão nesse mundo. O que aconteceu naquela noite continua sendo um mistério. E provavelmente um mistério que eles preferem esquecer. O que foi que aconteceu então? A resposta talvez nunca seja descoberta. Eu nasci e vivi em São Paulo a minha vida toda, e até aquele momento nunca tinha experimentado nada de sobrenatural ou algo que eu não pudesse explicar. Tudo sempre foi bem comum, até um certo dia. Moro e trabalho na região do Campo Belo, e por ser tão perto, é normal para mim ir a pé para o trabalho e voltar para casa a pé também. Parte do meu caminho é atravessar o viaduto Vereador José Diniz, que passa sobre a Avenida Águas Espraiadas. Não, é exatamente o lugar mais seguro da cidade, mas nunca vi nada de estranho ali. Uma coisa normal no meu trabalho é que, de vez em quando, meu chefe pede para que eu fique até mais tarde para resolver algum serviço urgente. Numa dessas noites, o trabalho se estendeu muito mais do que o esperado. Eu tinha que deixar uma tarefa pronta para o dia seguinte, até às 9 horas da manhã, e acabei ficando no escritório até às 3h30 da madrugada. Quando finalmente saí para casa, a rua estava vazia. Cheguei à ponte, olhei para os lados, procurei qualquer sinal de movimento, mas não vi ninguém. Era uma noite estranhamente silenciosa. Fui em frente, atravessando a ponte, mas quando caminhei um pouco, percebi que alguém vinha na direção oposta. No começo, hesitei. Aquele não era o lugar mais seguro, e por um instante, pensei se deveria pegar um caminho mais longo e seguro ou continuar na ponte. Decidi ir em frente. Quando parei, o homem também parou. Algo não estava certo. Deve ser só mais um pobre coitado voltando do trabalho, pensei. Então, continuei. Mas ao começar a caminhar novamente, ele começou a se mover também. Eu ainda me forçava a pensar que era só alguém indo para casa e segui em frente. Mas então, o homem começou a correr em minha direção. Isso me assustou, porque no meio da madrugada, um cara correndo na sua direção não é uma boa cena. Por sorte, ele parou no meio da ponte e encostou no corrimão. Respirei aliviado por um momento, mas continuei andando com pressa. Quanto mais me aproximava dele, mais me parecia estranho. Ele estava usando o que parecia uma capa, mas a capa não parecia normal.
Não era um tecido qualquer. Parecia se mover de maneira fluida, como se fosse feita de fumaça, sem se manter estática. Tentando me convencer de que era apenas cansaço, ignorei aquela sensação estranha e continuei caminhando. Mas à medida que me aproximava, ele fez algo ainda mais incomum. Ele deu um pulo e se posicionou de pé no corrimão. Mas, ao contrário do normal, ele não usou as mãos. Ele estava equilibrado ali, sem apoio algum, como se fosse uma figura esquelética. E o mais estranho era a capa. Ela parecia flutuar em volta dele, como se estivesse sendo alimentada por alguma coisa sobrenatural. Eu queria virar as costas e fugir, mas a curiosidade me impedia de não olhar mais. Quando estava a uns 20 metros dele, um cheiro insuportável me atingiu. Era um odor podre, mofado e asfixiante. A cada passo que eu dava em direção a ele, o cheiro aumentava. O som de ossos estalando e uma respiração ofegante, quase sibilante, tornavam tudo ainda mais aterrorizante. Minha mente pedia para que eu ignorasse, mas a curiosidade era maior. Eu olhei para o rosto dele, mas, ao fazer isso, não consegui ver nada além de 2 olhos negros, profundos e penetrantes. Eles me olhavam como se me atravessassem por dentro, me dando uma sensação de pavor indescritível. E então, o som que ele fez. Uma gargalhada estridente, quase insana. Meu corpo paralisou e, antes que pudesse reagir, caí para trás, indo parar na via. O medo me dominou. Corri tão rápido quanto pude, sem nem olhar para trás. Quando finalmente parei para olhar, não havia mais ninguém ali. Ele tinha desaparecido. Olhei para a avenida Águas Espraiadas, mas não vi nada. A sensação de pavor continuou no ar. O cheiro nauseante começou a aparecer de novo, fraco, como se estivesse se aproximando, mas não me atrevi a esperar. Corri o mais rápido que consegui até chegar em casa. Nunca mais fui o mesmo. Desde aquela noite, sempre que posso, faço o caminho mais longo, mais seguro, mesmo que seja um pouco mais demorado. O que quer que tenha sido aquele ser, ele ainda me persegue nos meus pensamentos. Isso aconteceu comigo uma vez e espero que nunca mais aconteça. Eu estava sozinha em casa. Meus pais tinham viajado e meu irmão mais novo estava na casa dos meus avós. Já era noite e, como eu estava exausta, resolvi ir dormir. O silêncio na casa era absoluto. E para não me sentir tão vulnerável, deixei a porta do meu quarto entreaberta e a luz do corredor acesa. Eu nunca gostei do escuro. Acordei no meio da noite, sem motivo aparente. Tentei me ajeitar melhor na cama, virar para um lado e para o outro, na esperança de voltar a dormir. Mas antes de fechar os olhos novamente, olhei para o corredor e vi uma sombra se mover. Meu coração congelou. A silhueta parecia humana, mas se movia de um jeito estranho, quase como se deslizasse. Num reflexo desesperado, puxei o cobertor sobre meu rosto, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação pregando peças. O tempo passou e a casa permaneceu mergulhada em um silêncio sufocante. Criei coragem para espiar de novo, mas dessa vez sem tirar o cobertor completamente. Olhei para o chão e senti um calafrio percorrer minha espinha. Havia uma sombra parada bem na entrada do meu quarto. Alguém, ou alguma coisa, estava lá me observando. Tentei controlar minha respiração, mas o pânico tomou conta de mim. Meus dedos estavam travados no cobertor, minha garganta seca, e eu mal conseguia piscar. Não ousava me mover, não ousava respirar alto. A única coisa que eu conseguia sentir era o peso daquele olhar fixo em mim. Então veio a pior parte. Eu sentia a presença se aproximar. Eu não podia ver, mas algo dentro de mim sabia. Aquilo estava ao lado da minha cama. Uma onda de desespero tomou conta do meu corpo. Todos os músculos estavam tensionados, como se eu estivesse prestes a ser atacada. Na minha mente, eu podia imaginar uma mão pálida e esquelética se erguendo, chegando cada vez mais perto do meu rosto. Eu queria gritar, mas nenhum som saía da minha boca.
Queria correr, mas estava paralisada pelo medo. Então, a mão parou. Ficou ali, suspensa no ar por alguns segundos que pareceram uma eternidade. E então, lentamente, recuou. Por um breve momento, senti um alívio, mas ele durou pouco. A luz do corredor piscou. A luminosidade diminuiu, como se alguém estivesse mexendo no interruptor. Mas isso era impossível. O interruptor daquela luz só ligava e desligava. Não havia meio termo. O tempo passou e a luz voltou ao normal. E junto com ela, a presença começou a se afastar. Juntei toda a coragem que ainda restava dentro de mim e ergui um pouquinho o cobertor. O suficiente para ver a sombra se movendo para longe do meu quarto. Foi nesse momento que o pânico me dominou, por completo. Aquilo não era um sonho, não era fruto da minha imaginação. Algo esteve ali me observando de perto. Me cobri de novo e fiquei imóvel, esperando que o tempo me trouxesse algum tipo de alívio. Meu corpo doía, meus músculos estavam travados, mas eu não me atrevia a me mexer. Não sei em que momento o medo foi vencido pela exaustão, mas acabei dormindo. E acordei na mesma posição, com os dedos ainda agarrados ao cobertor, tão rígidos que eu mal conseguia movê-los. O quarto estava iluminado pela luz da manhã, mas mesmo assim eu relutava em sair de debaixo da coberta. Depois de muito tempo, tomei coragem e finalmente me mexi. Meu corpo inteiro estava dolorido, como se eu tivesse passado a noite inteira em uma batalha invisível. Mas foi ao sair do quarto que senti o verdadeiro pavor. A luz do corredor estava apagada. Meu coração disparou. Eu estava sozinha em casa. Quem apagou a luz? Percorri a casa inteira em busca de alguma explicação racional. Todas as janelas estavam fechadas e trancadas. As portas também, seguras com as trancas por dentro. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma pista de que alguém fisicamente tivesse entrado ali. Chamei meu cachorro para dentro, na esperança de que ele identificasse algo que meus olhos não conseguiam ver. Ele cheirou os cômodos, analisou cada canto da casa, mas não encontrou nada. Eu estava realmente sozinha, ou pelo menos deveria estar. Depois daquele dia, fui para a casa dos meus avós e só voltei quando meus pais retornaram da viagem. Até hoje, não sei o que entrou no meu quarto naquela noite. Não sei o que queria. Não sei por que ficou ali, me observando, tão perto que eu podia sentir sua presença. Mas sei de uma coisa. Se aquilo tivesse me tocado, eu provavelmente não estaria aqui para contar essa história. Desde então, nunca mais aconteceu nada parecido. E eu rezo para que continue assim. Apesar dos nomes terem sido alterados, a história que vou contar é verdadeira. Por volta do ano 2000, uma amiga minha, vamos chamá-la de Joana, e sua família se mudaram para uma casa de 4 quartos em Belo Horizonte, MG. Desde a primeira vez que visitei a casa, percebi algo estranho. Joana me mostrou todos os cômodos, exceto o último quarto do corredor. Nas visitas seguintes, comecei a notar que aquela porta estava sempre fechada. A curiosidade cresceu e um dia perguntei a ela sobre o que havia lá dentro. Seu rosto ficou sério e ela respondeu que os pais não permitiam que ninguém entrasse naquele quarto e que ele deveria permanecer trancado. Na época, achei que poderia ser um cofre ou algo valioso que eles queriam manter seguro, então não dei mais importância, mas eu estava errada. Certa noite, Joana me pediu para dormir na casa dela. Seus pais iam viajar e ela não queria ficar sozinha. Aceitei sem hesitar. Por volta das 3 da madrugada, acordei com uma forte vontade de ir ao banheiro. O problema? O banheiro ficava no final do corredor, bem em frente ao tal quarto trancado. A casa estava mergulhada em uma escuridão pesada e eu tateei as paredes à procura do interruptor. Foi nesse momento que ouvi uma voz, baixinha, distante, sussurrante. Congelei.
O som vinha de dentro do quarto proibido. Meu coração acelerou e eu me esforcei para entender o que estava sendo dito, mas as palavras eram incompreensíveis, como se alguém falasse em uma língua desconhecida. Naquele instante, só existiam duas possibilidades. Ou havia um intruso dentro da casa, ou algo muito pior. Engoli em seco e, tremendo, continuei tateando a parede até encontrar o interruptor. No instante em que acendi a luz, a voz cessou abruptamente. Um silêncio absoluto tomou conta do corredor. Olhei para frente. A porta que sempre estava fechada, agora estava entreaberta. Senti o sangue gelar e corri para o quarto de Joana, sacudindo-a até que acordasse. Gaguejando, tentei explicar o que havia acontecido. Ela ficou pálida, mas tentou me acalmar. Ligamos todas as luzes da casa e decidimos investigar. Quando chegamos ao quarto proibido, algo estava diferente. Eu tinha certeza de que a porta estava aberta quando fugi, mas agora ela estava fechada e trancada novamente. Tentei convencer Joana a chamar a polícia, mas ela insistiu que, se fosse um ladrão, já teria fugido. Decidimos então abrir a porta por conta própria. E essa foi a pior decisão que poderíamos ter tomado. Após vários minutos forçando a fechadura com um cabide, conseguimos destrancar a porta. Ao entrar, um arrepio percorreu minha espinha. O quarto estava absurdamente gelado. O ar era denso, quase sólido, e eu podia ver nossa respiração formando pequenas nuvens de vapor no ar. Mas o que me deixou realmente desconfortável foi o fato de que o cômodo estava praticamente vazio. Não havia móveis, nada além de um carpete empoeirado, uma lâmpada fraca no teto e uma janela trancada. A única coisa em comum ali era um pedaço de pano amarelo colado na parede, com símbolos escritos em vermelho, em uma linguagem que não entendíamos. Joana, tentando aliviar a tensão, soltou uma risada nervosa. Acho que acabamos de ser roubadas. Não tem nada aqui, mas não era um roubo, e naquele momento a única coisa que eu queria era sair dali. Chamamos a polícia e os oficiais sugeriram que talvez um invasor tivesse fugido pela porta da frente. Mas como, se tudo estava trancado por dentro? A noite foi longa. Nenhuma de nós conseguiu dormir. Mas o pior ainda estava por vir. Por volta das 6 da manhã, quando o sol já começava a iluminar a casa, ouvimos. Algo estava se mexendo no quarto proibido. Era um som abafado, como se móveis estivessem sendo arrastados. Mas nós havíamos visto com nossos próprios olhos que o cômodo estava vazio. Com medo, Joana pegou uma faca na cozinha e nós saímos do quarto, andando devagar pelo corredor. Quando chegamos à porta do cômodo, ficamos paralisadas. A porta, que antes era difícil de abrir, agora estava escancarada. E não era só isso. Todas as outras portas da casa também estavam abertas. Entramos no quarto do irmão de Joana e encontramos um verdadeiro caos. Roupas reviradas, CDs quebrados, pôsteres rasgados, colchão jogado no chão. O mesmo acontecia nos outros quartos, mas nada havia sido roubado. Era como se alguém ou algo tivesse procurado algo com fúria, sem se importar em levar nada. Os pais de Joana voltaram no dia seguinte e finalmente revelaram a verdade. O dono anterior daquela casa havia se suicidado dentro do último quarto do corredor. Eles sabiam que havia algo de errado ali. Haviam tentado ignorar, mas frequentemente ouviam sussurros vindos do cômodo e sentiam a presença de algo os observando no corredor. O irmão mais novo de Joana, anos antes, havia entrado no quarto escondido. Naquela noite, ele acordou sentindo uma mão gelada tocando seu rosto. Nos dias seguintes, marcas roxas começaram a aparecer em seu corpo, como se alguém o beliscasse durante a noite. Desesperados, os pais de Joana procuraram um monge budista que realizou um ritual e colou talismãs na parede para conter a entidade. Mas havia uma única condição: a porta jamais poderia ser aberta novamente.
Desde então, ninguém mais ousou entrar naquele quarto. Joana ainda mora naquela casa com a família e o cômodo continua lá, trancado, silencioso. Mas às vezes, nas madrugadas mais frias, ela jura que ainda ouve sussurros ecoando pelo corredor.